Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, na tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos para, Senhor, entoar hinos de louvores a Ti, Pai, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não temos nenhum merecimento, Senhor, mas temos gratidão, e aqui estamos por gratidão, por amarmos a Ti e sabemos que somos amados por Ti. Senhor, quero abençoar as pessoas que já chegaram aqui, Senhor. Quero abençoar aquelas que estarão também a caminho. Guarda, protege, Senhor. E também te pedimos, queira receber, Senhor, os louvores que serão dados a Ti neste lugar. E prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Que assim, Senhor, nós possamos melhorar a cada dia, aprendendo cada vez mais, Senhor, aquilo que Te agrada. Fazendo aquilo que Te agrada e deixando de fazer aquilo que Te desagrada. Senhor, assim nós te pedimos e em teu nome nós agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso perdoar amanhã, porque Ele vive, perdoa, mas eu nem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, bendito está. E quando enfim chegar a hora em que a morte, você está preparado? Sem o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso perdoar amanhã, porque Ele mas eu nem sei Deus minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Mas eu nem sei, Deus
Jesus, que vivo está. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, não importa, tu não te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo não tem. Esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida agora a ti, Senhor, hoje não te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida agora a ti, Senhor. Em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Sua vida, então você vai caminhar muito bem. Como negociou com a missionária Paulina, com toda a igreja, todo mundo agora cantar o Mas em Damasco com Jesus se encontrou. Saulo caiu, seus olhos escureceram, e quando abriu os olhos viu a glória de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E quando Marta com Jesus se encontrou, chorando tanto pelo irmão que faleceu,
de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Jesus ao céu foi preparar algum lugar e prometeu que um dia voltará. Ia buscar todo aquele que nasceu, quem estiver preparado verá a glória de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Pai, Pai amado, Pai forte e poderoso, Pai, na tua presença nós nos encontramos para te agradecer por todas as coisas pelo dia de hoje, pela reunião dos irmãos, para te adorar, para te louvar, para te bendizer, para edificar, para agradecer o teu santo nome. Oro também, Senhor Jesus, pelas ofertas, Pai, para que na tua casa haja mais abastança, Senhor Jesus. Abençoa, para assim também o Senhor abençoar a vida dos irmãos, Pai, o celeiro dos irmãos. Sim, Pai, aleluia. Irmãos, Senhor Jesus, aqui na casa dos irmãos haja abastança também, Senhor. E somos gratos a Ti, Pai, por todas as coisas. Sim, Paizinho. Oro também pelos dizimistas desse ministério, sim, Pai, para que a vida dos dizimistas desse ministério seja próspera. Sim, Pai, em Santo nome, Senhor Jesus. É o que te pedimos, Pai, crendo já na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Venha ofertar com alegria. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje é dia de ceia, dia de comunhão, né? Comunhão de nós, né? Uma união intensa, uma união íntima, né? Ou entre duas pessoas, ou entre um grupo, ou de nós para com Deus, né? Esse é o significado de comunhão. E nós devemos lembrar sempre que, em primeiro lugar, nossa comunhão deve estar na vertical, ou seja, da gente para com Deus, né? E Deus vai retornar também essa comunhão para com nós. E aqui entre irmãos, nós devemos entre nós, né? Seja aqui na igreja, seja com o nosso próximo, na nossa família, no nosso convívio de trabalho, de estudo, seja o que for, essa é a vontade de Deus, né? Que nós todos vivêssemos em comunhão, né? E eu já quero aqui então partir para uma primeira passagem que está lá em João 10. João, por favor. Está lá em João 10. Aleluia. 10:30. E que diz assim: eu e o Pai somos um. Quem está falando isso é Jesus, né? Durante o seu ministério terreno aqui, ele está falando para os discípulos: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele já estava dizendo ali, há uma unidade entre Cristo e Deus, né? Há uma unidade entre Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e com a sua igreja, né? Porque ele é o cabeça da igreja. Amém. Ele é o cabeça de todos nós. Então, aqui já ficou claro o que é a unidade, o que é a união, o que é a comunhão. Lá em João 17:21, João 17:21, diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui, novamente falando sobre essa
intensa comunhão que Deus quer, né? A comunhão do Deus Pai, a comunhão com Deus Filho e a comunhão entre nós, irmãos, e de nós para Ele. Ele quer que tudo seja unificado. Vê que a palavra é unidade, né? Comunhão. Onde há unidade, onde há união, vai haver a força espiritual, a força, né, da energia, das coisas boas de Deus para a nossa vida, né? Lá em, falando aqui agora sobre o objetivo, né? Vamos dizer, por que Deus criou o homem, né? Para que Deus nos criou, né? Ele nos criou para o louvor da sua glória, né? Para que também a gente viesse a refletir a sua imagem. Ele queria que nós fôssemos seres, né, que refletisse a sua glória, refletisse a sua imagem. Lá o profeta Isaías, no capítulo 43, Isaías 43, 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Olha só aqui o objetivo de Deus na nossa criação, ó. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Vê que há 3 aqui, né? 3 fórmulas aqui, ó. Criei, formei e os fiz. Quando a gente fala no sentido de criar, Deus, antes de qualquer coisa, da gente ser realmente formado, Ele já havia nos criado, né? Deus nos pensou, Deus nos projetou, né? Criou, formou, por quê? Porque Ele nos formou do pó da terra, como está lá em Gênesis, né? Pegou o pó da terra e nos formou um corpo físico, né? E nos fez um ser espiritual. Quando Ele soprou, né, sobre Adão ali, a palavra hebraica para isso é o ruá, né? Significa o ar. Ele soprou o vento, soprou o ar, ou seja, Ele soprou o próprio espírito dele de vida, Ele soprou sobre a vida de Adão, para ver como nós somos importante. Ele passou algo dele para nós nessa criação, nessa formação, né? Ele queria que nós tivéssemos ali algo do Senhor em nós, que nós não fôssemos apenas um pedaço de carne, apenas um corpo qualquer, porque Deus é espírito, mas Ele já fez o homem tricotômico, né? Ele nos fez corpo, alma e espírito, né? Então, quando Ele soprou, nós nos tornamos alma vivente, podemos andar, falar, nos manifestar, só que Ele deu um pedaço de si para nós, né? Que foi o seu espírito. Isso aí era justamente para que a gente viesse a refletir, justamente a refletir a glória dele, a ser uma imagem dele. Era isso o plano de Deus inicial, quando Ele forma Adão ali do pó da terra, forma Adão, né, como um corpo humano, sopra o espírito de vida e Adão passa a ser uma alma vivente. E Ele queria que tudo isso refletisse, né, refletisse a glória de Deus, para que quando alguém olhasse Amanda, quando alguém olhasse pastor Santiago, Odete, irmã Claudine, todos nós aqui, não sei o nome de todos, mas quando olhasse, falasse assim, ó, ali vai alguém que reflete a glória do Senhor, vai alguém que tem impresso nele, né, as características de Deus, né? Então, foi esse o motivo para que Deus nos criou. Não criou para ser um ser qualquer, né? Tanto é que lá em Gênesis 1:26, ele fala que passamos o homem para ser a nossa imagem e semelhança. Ele falou isso só para o homem, né? Se a gente voltar um pouquinho lá, alguns versículos atrás, se eu não me engano, ali no 1:21, ele fala da criação dos outros seres, criação dos animais, né? De todos os animais ali, mas ele falou, ó, crescei-vos e multiplicai
Caicos abençoou ali a criação, abençoou, ele viu que era bom, tudo que Deus fez foi bom, nada se perdeu ali, né? Nada foi sem propósito, mas para os animais, a gente até vê, né? Hoje eu não estou vendo ele aqui, né? Tem um cachorrinho aqui que sempre está presente, aí sempre está ali também, aqui, de alguma forma, presente no nosso culto a Deus, tudo é criação de Deus. Mas para os animais ele não deu um intelecto, né? Ele não passou uma inteligência racional, ele colocou para nós. Por quê? O objetivo dele era justamente para nós. Ele não deu para o cão refletir a glória de Deus, para as aves, refletir de alguma forma, isso é criação de Deus. Mas, de forma assim, a se manifestar intelectualmente, foi só para o homem, foi só para nós. Olha a responsabilidade que a gente tem dentro de toda a criação, né? Nós temos essa responsabilidade. E aqui, quando Isaías escreveu esse verso, estávamos ali no contexto de uma Israel já totalmente caída, né? O povo de Israel, o povo de Deus ali, estava totalmente já decadente, envolvido com a idolatria, envolvido com a feitiçaria, todo tipo de corrupção humana, né? Mas para ver que Deus, ele sempre está disposto a nos alertar, a tomar o caminho que ele sabe que vai levar a estar próximo dele, que vai estar nos permitindo ter relacionamento com ele. Então ele levantou vários profetas, assim como levantou Isaías para profetizar ali em Israel. Ainda estava ali antes do exílio babilônico, né? Que o rei Nabucodonosor tomou ali Israel, levou cativo várias pessoas de Israel para a Babilônia. Mas Deus já vinha alertando antes, já vinha pedindo para eles se ajustarem, para eles se consertarem, se arrumarem. Mas se você for ver o livro de Isaías, mais ou menos do capítulo 1 ao 39, ele fala muito sobre esse alerta, né? Alertando o povo ali a se consertar, a sair do pecado, da idolatria. Do 40 em diante, se vocês lerem lá do capítulo 40, ele já começa, para ver como ele é um Deus bom, misericordioso, ele já começa a trazer uma promessa de restauração para Israel. Ou seja, antes mesmo de Israel estar ali, já consumado o cativeiro, Deus já estava trazendo uma promessa de restauração, uma promessa de conserto ali para Israel, né? Então, irmãos, o plano inicial de Deus era esse, era nos criar, era como Deus é um ser relacional, ele nos criou também seres relacionais, para que a gente se relacionasse com ele. Ele queria estar próximo. E como que ele deu início a esse objetivo? A Bíblia fala lá em Gênesis, os irmãos verem lá todo o capítulo desde o início, vão ver que Deus, né, criou o céu, a terra, criou todas as coisas, né? Depois ele criou o homem e depois ele plantou um jardim. Está lá em Gênesis 2:8, se eu não me falha agora a memória. Aleluia. Glória a Deus. Está lá em Gênesis 2:8 falando sobre Deus ter criado esse jardim, que é o jardim do Éden, né? E Éden significa o que é Éden? Se você for ver no original hebraico, significa lugar de deleite, né? Lugar de prazer. Mas é um prazer, não é um prazer humano aqui, um prazer carnal. É um prazer de estar na presença de Deus, de estar cheio de Deus, né? E diz aqui, né, no Gênesis 2:8, ele plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é justamente aqui, essas duas árvores, né,
que nós podemos destacar nessa criação do Jardim do Éden. Deus colocou duas árvores ali. Uma representava a árvore da vida, a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o plano de Deus era que o homem provasse primeiro do fruto da árvore da vida. Por quê? O fruto da árvore da vida ia trazer vida eterna ao homem, mas era uma vida eterna junto de Deus, uma vida eterna com Deus, não longe de Deus. Então esse era o plano inicial de Deus, que o homem provasse primeiro da árvore da vida. Mas ele deu as determinações. Adão, né, ele falou, ó, de tudo que tem aqui, de toda árvore que tem aqui, você pode provar, você pode comer, só não toca naquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas infelizmente, né, Eva caiu nos ouvidos lá na conversa, deu ouvidos, né, a conversa da serpente ali, que estava representando Satanás, o inimigo. Ela deu conversa e falou assim, não, ela gerou o que nela? Uma cobiça. Ela falou, quero provar sim isso aí. Por que não poder provar? E é assim que acontece com a gente hoje, no dia a dia, né? A gente, primeiro, né, cobiça com os olhos, porque, infelizmente, os nossos olhos, depois que entrou o pecado no mundo através de Adão, eles viraram olhos naturais. Deus queria que a gente comesse a árvore da vida, para que abrisse em nós os olhos da fé, os olhos espirituais, porque quem crê, obedece. Quem crê, obedece. E aqui, o homem, primeiro a Eva, né, e depois Adão, eles já deram uma prova de que eles não estavam crendo. Eles já não estavam crendo. Naquele tempo ali mesmo, tendo um relacionamento direto com Deus, né? Deus vindo ali visitá-los ali diariamente naquele jardim do Éden, falando com eles, conversando com eles, mas eles já demonstraram, já houve ali uma cobiça, né? Já houve, Eva já cresceu o olho e falou, puxa, então, se eu comer aqui eu vou, né, ser praticamente igual a Deus, e ela acabou cedendo, né? Através da cobiça entrou ali a vontade, né, de praticar aquela desobediência ali. E depois ela acabou influenciando ainda Adão, né? Influenciou Adão também, veio a comer e houve aí a primeira queda, ali, vamos dizer, né? Entrou por essa atitude o pecado no homem, né? Lá em Jeremias 9, 23, Jeremias 9, versículo 23, vai falar justamente assim, né? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Amém, irmão? Obrigado. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Então, até aqui. Lembra que eu falei lá no início que a vontade de Deus era imprimir, né, em nós, humanos, no homem, era imprimir a sua imagem, para que a gente refletisse a sua imagem, a sua glória. Então, ele estava querendo passar a nós os seus atributos, né? Só que Deus tem dois tipos de atributos, né? Ele tem os atributos incomunicáveis, né? Os atributos incomunicáveis, que são justamente a sua onipotência, a Ele todo o poder, a sua onipresença, está presente em todo lugar, e a sua onisciência, sabe todas as coisas. Então esses são incomunicáveis, mas há os atributos comunicáveis, que Ele queria passar ao homem, Ele queria imprimir, queria carimbar no coração do homem, na mente. Quando a gente fala coração, não é o nosso músculo coração, mas é na nossa mente, né? O próprio Davi, escrevendo um salmo, se não me engano, 119, no mesmo versículo,
que ele fala: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, gravei a tua palavra no meu coração. Então, isso aí Deus queria imprimir, passar esses atributos para nós. Ele queria nessa convivência ali com o primeiro homem, o Adão, ele queria já passar tudo isso, já imprimindo aos poucos ali os seus atributos, para que o homem viesse se enchendo, para que o homem viesse crescendo em sabedoria, não no seu próprio entendimento, mas naquilo que Deus estava passando para ele. É isso que era o objetivo do Senhor, né? Ali no Jardim do Éden. Por dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. É justamente sobre isso que a gente está falando, né? Por ele e para ele são todas as coisas, desde o início até o fim. Ele é o alfa e o ômega, início e fim nas nossas vidas, irmão. É justamente isso aí, né? Bem colocado. Mas infelizmente, essa comunhão, essa intensa união que Deus queria ter ali com um homem ali no Jardim do Éden, ela foi quebrada. Ela foi quebrada com essa desobediência, né? Houve uma quebra de confiança, né? Houve ali uma quebra daquele relacionamento íntimo, né? Tanto é que o homem estava ali no Jardim do Éden e um determinado dia Deus o procura. Mas como já tinha acontecido a desobediência, o pecado, o homem se percebeu nu, né? Ele se percebeu sem roupa ali. E aí Deus o procura, ele havia se escondido, ele ouve a voz do Senhor e Deus pergunta: Adão, onde você está? Né? Ah, Senhor, eu percebi que eu estava nu e eu me escondi. E Deus pergunta: quem falou para você que você estava nu? Até aquele dia ele não havia se percebido, ele e Eva conviviam ali naturalmente, né? Não se percebiam sem roupa, sem vestes, né? Mas na realidade, Deus é um Deus santo. E lembra que a gente falou aqui sobre Deus passar os seus atributos ao homem? Ele queria, um dos atributos era o quê? A santidade. E foi isso que o homem perdeu a desobedecer. Ele perdeu a santidade. Por isso ele se viu nu ali. Ele já estava antes, não havia ainda roupa, ele não usava roupa nenhuma. Mas o que cobria ele da vergonha, de repente, de estar nu, da vergonha de estar sem roupa, era a santidade, um atributo que vem diretamente do Senhor. Mas naquele momento de quebra dessa comunhão, desse relacionamento, o homem passou a se ver nu, se envergonhou, né? Foi lançado ali para fora, né? Lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Outras traduções dizem, será só trevas, né? Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então lembra que a gente falou que o projeto de Deus era que o homem comesse primeiro ali da árvore da vida, para ter vida eterna, vida junto a Deus. O homem desobedeceu, preferiu comer o único fruto que estava proibido. E a partir daí se abriram os olhos do homem, mas se abriram os olhos da alma. E Deus queria que abrisse os olhos do Espírito, os olhos da fé. Por isso que essa palavra aqui de Mateus, ela está falando justamente sobre isso, né? Que começa pelos olhos. Se teus olhos procuram olhar com os olhos do Espírito, você vai enxergar boas coisas. A tua vida toda, corpo, alma e espírito vão ser cheios da luz do Senhor. Agora, se os teus olhos olharem com maldade, seja para o que for, aqui no contexto estava mais falando sobre, né, riqueza, sobre isso, mas se teus olhos olharem com olhos maus, com olhos de cobiça, todo o teu corpo vai virar trevas, teu corpo, tua alma, teu espírito, né? Então, nesse plano, irmãos, na realidade, o que Deus queria ao colocar o homem ali, junto a ele, num jardim totalmente preparado, com tudo ali providenciado, com água, né? Com as árvores, com o campo, com animais, tudo providenciado para que o homem se sentisse bem, se sentisse confortável na presença do Senhor, se relacionando direto com o Senhor. Deus queria justamente isso. Hoje, ó, nós estamos vendo aqui a mesa da ceia, a mesa da comunhão, do corpo e sangue de Cristo, que nós hoje aqui fazemos em memória daquele que foi o autor e consumador da fé. Então Deus, ele queria trazer o homem à mesa. Olha como é importante a mesa nos relacionamentos, né? A mesa na família, quando a gente senta à mesa. Eu lembro de mim criança, eu sou o irmão caçula de 4 irmãos, né? E quando sempre sentava à mesa ali, eu, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Eu sentia ali uma profunda alegria. Poxa, estamos juntos, né? Principalmente quando era no final de semana, né? Havia ali uma conversa, havia o compartilhar do alimento. Então, Deus queria isso. Deus queria trazer Adão e Eva para a sua mesa. Ele queria partilhar daquilo que ele tinha. Ele queria ir dando aos poucos. Ele queria ir ensinando aos poucos. Ele não queria que o homem tivesse essa cobiça e já chegar lá e tomar aquele fruto que justamente aquele que ele tinha falado para não ser tomado, para não ser comido. Ele queria no relacionamento, no dia a dia, né? Ele queria ir ensinando, ele queria ir dando aos poucos desse fruto, né? O fruto do amor, o fruto da bondade, né? O fruto da piedade. Era isso que ele queria ir imprimindo ali no coração do homem, né? E a mesa, irmãos, a mesa, se a gente for analisar, tem aqui 4 lados, certo? Ele queria sentar com o homem à mesa. Se a gente olhar, podemos aqui identificar 4 direções: leste, oeste, norte, sul. Norte, sul, leste, oeste. Ele queria sentar com o homem aqui e já preparar o homem, porque ele queria que o homem fosse expandir essa palavra aos 4 cantos deste mundo, aos 4 cantos dessa terra. Então ele queria, ó, senta aqui comigo, aprende de mim, se enche da minha palavra, se enche do meu espírito, para que eu possa te levar, para que eu possa te levar às nações, para que eu possa levar para evangelizar, para levar a palavra da vida, da vida eterna. Amém? Quão profundas riquezas o saber e o
insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Irmãos, vou finalizando agora, né? A gente já transmitiu aqui que Deus queria relacionamento. Ele quer que você venha para essa mesa aqui. Ele quer que você esteja aqui compartilhando do sangue e o corpo de Cristo, para que você tenha a vida eterna, para que você não pereça perante as lutas desse mundo, perante os conselhos desse mundo, como diz lá o Salmos 1, como diz Provérbios 4, que a gente leu aqui. A Amanda, né, foi ali certeira no dia da vigília aqui, ela leu lá Provérbios 4. Podemos até colocar aqui, Alex, o Provérbios 4 para finalizar. Então Deus, Ele sabia que nós íamos falhar. Ele é onisciente, né? Mas mesmo assim, Ele não nos tirou a esperança de retornarmos à vida, de retornarmos a ter direito a essa vida eterna, a ter direito de ter uma vida com Deus. Se puder ir passando até se eu não me engano, é do 20 ao 27, o Provérbios 4. Então, Ele nos dá essa chance, por isso que a gente faz em memória do corpo e sangue de Cristo, até que Ele venha, até que Ele retorne. Não podemos desistir, não podemos esmorecer, não podemos nos entregar, não podemos perder a esperança, perder essa fé. Amém, irmãos? Para finalizar, eu vou ler aqui que em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo, a partir ali do 13, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, perdão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Vou repetir aqui, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia! Glória a Deus! E Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele, porque Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Medite aí, medite agora. Coloque a tua vida na presença do Senhor. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria.
assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. Deus, Ele não enviou seu Filho por nós, porque nós merecíamos. Ele enviou por amor. Ele enviou por amar a nossa vida. Ele nos criou, Ele nos ama. Ele enviou aquele que é o Criador. Ele enviou aquele, como está dizendo o hino, todas as coisas são por Ele, são para Ele. Coloque hoje a tua vida, coloque o teu coração, coloque o teu ser inteiro na presença do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, para que Ele possa trabalhar na tua vida. Assim diz o Salmo 37:5. Então hoje você tem uma chance aqui. Hoje você está recebendo um chamado para se reconciliar, um chamado para reafirmar a tua vida com Deus. Amém, irmãos? Já passo aqui a palavra ao pastor Santiago para dar continuidade à nossa série. Mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Você sempre tem vontade de chorar, né? De pensar que é, irmão. Se não entendeu, misericórdia, né? Nessa Alzeni, mensagem muito fácil de entender, não é? Muito fácil de entender, irmão. Bem explicada. Aleluia. Glória a Deus. Quero ser grato também a Deus pela vida dos músicos. Foi lindo, não? Onde tive essa ideia, né? Do Senhor. É bom quando vem dele, né? Glória a Deus, né, Regina? Muito bem, viu? Se essa ideia veio dele, eu gostei. Quando vem dele, tudo é bom mesmo, né? A gente só tem que gostar mesmo, né? Realmente eu queria ter um pouco emocionado, mas a gente vai dar uma oportunidade, finalizando aqui, logo. A diaconisa Valdeci, ela me ligou agora há pouco, ela não está bem de saúde, tá? Por isso que ela não está aqui presente. E eu percebi hoje, ontem, né? Você veio? Eu chamou muita atenção, irmão. Mensagem? Mesmo para esse momento de ceia, muito importante essa mensagem. E se eu fosse ministrar, não sei nada para ele, não. Ia ser a boa parte da higiene dos filhos. Está vendo? Está vindo de Deus, né, cara? Aleluia. Irmãos, eu quero ser rápido aqui, em algumas ordenanças, né? Nossos pecados, delitos, o batismo. A segunda coisa, a ceia, é uma ordenança de Deus. Batismo e ceia. Foi uma ordem de Deus, através de Jesus Cristo. Para mim, para você, quer dizer, como ele falou, para quem crê. Se não crê, pode ficar tranquilo. Tá bom? Agora, depois chegar lá, mas a gente não vai pensar, né? Irmão, eu não vou, eu vou só dar um endereço. A gente não perder tempo lendo. Eu vou dar um endereço.
você leia em casa. Lucas 2, 1 a 24, fala sobre o nascimento de Jesus. Olha, o nascimento de Lucas 2, 1 a 24, fala sobre o nascimento de Jesus e a apresentação. Jesus nasceu, com 8 dias nascido, era o costume da lei de Moisés, a criança tem que ser levada ao templo para ser apresentada ao Senhor e não batizada. Então, nesse período, o Senhor nasceu e foi apresentado ao Senhor. Em Marcos 1, por esse daí eu quero ler. Marcos 1, se quiser colocar aí, Alex, depois eu der para você. Desce um pouco na sua nota. Diz assim, Marcos 1, 4 e 5. Marcos 1, 4 e 5. Olha, Jesus nasceu, ele foi apresentado ao templo. Depois, por volta dos seus 30 anos mais ou menos, aí ele foi batizado. Não me pergunta agora, mas se quiser saber um pouco mais, aí ele, em particular, a gente conversa. Que é uma conversa um pouco melhor, vai explicar melhor o porquê do nascimento, o porquê da apresentação, o porquê do batismo, tudo é um desencadeamento, vai passinho por passinho. Então, lá em Marcos 1, 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Criança, quando sabe o que é pecado, ele vai se arrepender de quê? De nada. Criança, você pecou? Não sei não, nem sei o que é isso. Não tem conhecimento do pecado. Para a remissão dos pecados. E toda a província, todo o povo ali da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele, João Batista, no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ia lá no Rio, o último aqui a ser batizado foi a Fernanda, e a Eliana, Miguel e Maria. Quem mais? Foi mais conhecido. Não lembro. O creio. Aí no versículo 9, veja só. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele chegou lá, ele foi obediente, obedeceu a fila, pela ordem, ele obedeceu, chegou a ver dele, ele foi batizado no Rio Jordão. Não quer dizer que todos têm que ser batizados lá. Você pode batizar em casa, numa bacia d'água, na piscina, enfim. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me compraz, ou tenho prazer. Só depois de Jesus batizado no Rio Jordão, que o Espírito Santo de Deus testificou com dele, e a partir daquele momento ele passou a ser filho de Deus. Está tudo aí? A gente tira as dúvidas depois, mas não pode ficar muito aqui. A partir, aí então ele foi batizado. Agora, a segunda ordenança dele, a ceia. Lucas 22. Lucas 22. Aí já vamos estar já orando aqui pela ceia. Lucas 22, a partir do 14. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que não o comerei mais até que se cumpra lá no reino de Deus. Jesus deixou bem claro: essa aqui vai ser a última que eu vou participar com vocês aqui. Mas nós iremos participar no reino de Deus. Essa vontade é para todo mundo. Mas não sei se todo mundo vai ter esse merecimento. Entendeu? Esse chamado, como ele falou, o último chamado, essa vontade é para todo mundo. Mas não é porque Deus não quer. Mas nem todo vai ter esse merecimento. Porque eu digo que
não comerei mais, até que ela se cumpra lá no reino de Deus. E tomando o pão, e tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. No capítulo 19, aí ele diz assim, ó, e tomando o pão, havendo dado graça, o partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E outra versão diz: por muitos. Entendeu? Então, resumindo aqui, não tem como Deus servir a ceia sem antes não dar esse parecer para a igreja. Mesmo na próxima ceia, se eu perguntar, vocês lembram do que foi lido hoje? Nem todos vão lembrar. Talvez o Luiz, né? Que ele lembrou desse que a Ana falou na vigia. Meu Deus do céu, oh Jesus amado. Não é igual para Deus, que quer dar de uma mente para o futuro. Glória a Deus por isso. Então, irmão, tendo tanto o batismo quanto a ceia é um ato simbólico memorial e se tornou uma tradição, passando de geração em geração esse ato memorial para aqueles que creem. Marcos 16, 15 por ali, a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, para outra criatura. Aquele que ouvir e crer e batizar será salvo. Mas aquele que não crê, ele que falou, não é o, esse já está condenado. Cabe você, como o Luiz ministrou, fazer a sua avaliação, ver quem é você, como que você está, e se posicione no Senhor, porque o chamado é para todos. Amém? Então é um ato memorial, isso aqui não é carne, é uma simbologia, e o Senhor falou muito sobre o ato simbólico, porque é uma maneira de mostrar o falso pelo verdadeiro, mostrar o que não é como que fosse, para ser mais fácil para as pessoas entenderem. Está explicado? Então bora lá, agora os diáconos, a diaconisa vai pegar agora, só para concluir aqui, que o Paulo falou, que não pode passar batida, isso aqui tem que falar também, né? Tem que falar também. Aleluia, vou largar, cerrando aqui. Aí, Paulo, ele diz assim, em 1 Coríntios 11, a partir do 23, ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor. Viu só que eu falei que é uma tradição que vai passando de geração em geração? Paulo não teve nessa ceia com o Senhor. Ele não teve lá, mas ele foi informado. E que isso tinha que passar de pai para filho, e assim foi passando de tanto, chegou até nós hoje. Senão nós hoje não teríamos esse conhecimento. Hoje nós temos que ter, porque foi passando de geração em geração. Esse ato memorial, de uma forma tradicional. E porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Paulo recebeu, não. Aqui em Corinto, estava ensinando. Eu recebi do Senhor que devemos fazer isso. Por isso nós vamos fazer, que eu recebi do Senhor. Porque na noite que foi traído, e tendo dado graça, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, mas existe em memória de mim. Semelhantemente também, depois desse ato, voltado, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então não é o sangue, é o suco que a gente vai orar, e pela nossa fé, pela nossa obediência, estaremos simbolicamente tomando o sangue de Cristo.
Isso na igreja católica também eles fazem esse ritual lá um pouco diferente, que o pessoal padre toma, os fiéis não tomam, mas tomam o pão. Não é isso? Nós vamos participar da ceia. Por que diz a ceia do Senhor? Porque foi o Senhor que fez a ceia. Por isso que diz a ceia do Senhor. Porque foi Ele que teve a ideia, naquele momento, de fazer isso. E disse: olha, faça sempre em memória de mim, em memória de que eu morri por você, ressuscitei, estou esperando, eu vou esperar aqui está vivo ainda, e vou esperar vocês lá na glória, para a próxima ceia, que eu vou cear com vocês na glória. Vale a pena? Aleluia, está lá. Fala teu nome, Eliane, vale a pena esperar, Eliane? Então vamos esperar o que ele falou. Esse é o da comunhão. Que o Senhor quer, nós não temos essa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Com os irmãos. Porque Deus, Ele olha de lá, não vê só o coisa do pé. Ele vê o corpo, como o Luiz falou. Esse corpo tem uma cabeça. E a cabeça é quem? O pastor. Né? Quem falou? É Cristo. Quem falou? Não. Então a cabeça não é o pastor? Quem é? Ah, tem gente esperta aqui. Tem que ser a doutrina. Eu me queria até assustado. Alguém tem que falar. Amém, irmão? A cabeça é Jesus. Ele falou lá. Nós vamos falar lá. As diaconias vai servir o pão. Vamos ler o pão. Tá bom? Não vamos fazer isso aqui. Não vamos fazer esse instalador. Vocês vão pôr se presta, passando de grupo se torna na cadeira. Ó, pode ir. Na sequência, você quer levar o suco e a nos deve ficar em decisão, tá bom? Os funcionários. Primeiro os funcionários na cadeira, enquanto isso você vai ter um louvor. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado, sem pressa, devagarzinho. Aleluia! A ceia do Senhor para todos. Assim, para a igreja. E agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, ó Jesus, vem cear. Os discípulos afundam, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe pão, e Jesus que os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, ó Jesus, vem cear. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Cristo sem cantar, pois o vinho sem mistura ele dá. Aleluia! E também dá vida ao pão que
que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Aleluia. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Nós vamos orar agora consagrando na sua mão o sul, tá bom? Pegou aí, Júlio? Pegou? Todo mundo pegou? Eliezer? Manuel? Pegou? Eduarda? Todo mundo pegou aí? Eliezer? Vamos orar. Então Paulo diz assim, ó: portanto, todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor ignorantamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28 para nós fazer nossas orações. Cada um vai fazer sua oração aí. Pode ser uma palavra, pode ser uma, não importa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pai, eu quero neste momento, Pai, como ministro da tua palavra, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já sondou cada coração aqui. Desde a palavra que o Senhor vem falando para nós, Pai, a respeito da comunhão, a respeito, Pai, da comunhão contigo e aqui um com os outros, Pai. E nós estamos provando, nós estamos nessa comunhão, estamos, ó Pai, te obedecendo, Pai, diante desse mandato do Senhor, diante do que o Senhor falou para que fosse feito, todas as vezes que quiser, seja feito em memória do Senhor. Agora, Pai, olha nas nossas mãos, Pai, o pão e o cálice, ó Pai. Eu peço neste momento ao Espírito Santo, que o Senhor venha agora estender suas mãos e consagre agora. Porque a partir desse momento, dessa consagração, Pai, aí simbolicamente é a carne do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus. O sangue para a remissão dos nossos pecados e o pão para alimentar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Por isso eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela consagração desse alimento agora. Então, em comunhão todos nós vamos comer junto como um só corpo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te louvar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como nós já vemos, depois de comer o pão, aí ele tomou o cálice. Nós já falamos o motivo, o propósito do cálice, né? Vamos tomar todos juntos, em um só corpo, uma só união, comunhão.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos céus em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Que tu és, Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, você sempre, Senhor, eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, ele morreu por nós. Mas ressuscitou, seu Deus não serviu, não nasceu, ele não será Jesus. Os campos em tuas mãos, graças eu te dei, graças a Ele, oh meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Que tu és, Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, concede já, não importa as circunstâncias, eu elevo ao Cristo, aquele que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Nós adoramos a Deus, pressão, Mas eu peço, Pai, que a sua palavra ela permaneça
como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, que nós possamos escolher nosso coração para não pecarmos jamais contra Ti. Assim nos conduza, Pai, leva todo mundo em total segurança para os seus lares, Pai, dando uma semana abençoadíssima, Pai, neste feriado, Pai, que estaremos aqui a partir das 18 horas, amanhã a partir das 14 horas, e assim, Pai, teremos a nossa programação durante a semana. E eu peço, ó Pai, nos facilita em cada um, para que cada um possa estar cada dia se chegando ao Senhor com prazer e com alegria. Assim nos deve, Pai, em casa, para a nossa casa, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, do nosso Pai Celestial, a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja sempre conosco, e por dia vamos Eu quero viver algo novo. Você ama Ele, Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim